Olá, boa tarde. Terça-feira, 12 de setembro e o NT Sul está chegando para atualizar as informações mais importantes do dia. Cheia no rio Jacuí atinge balneários de Cachoeira. Nossa equipe foi conferir de perto a situação e conversar com moradores que estão no local. O senhor não tem, de certa forma, um pouco de medo de ficar por aqui? Não? Desde 13 anos em cima da barca, hein? Passei a minha vida em cima da água. Então não lhe assusta? Vamos trazer também informações detalhadas ao vivo, diretamente da Defesa Civil, sobre a retirada de moradores de áreas alagadas. Estamos no chamado Setembro Amarelo, mês em que são intensificadas campanhas de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Tem entrevista sobre cuidado com a nossa saúde mental. Famílias gaúchas aderem a ferramentas digitais para controlar as despesas. E vale a atenção, porque 40% da população adulta do Rio Grande do Sul está inadimplente. É assim, lado a lado, que o seu Jeremias e a dona Arley construíram uma vida juntos, uma família. E olha que isso inclui o aspecto financeiro. Hoje a planilha está com o seu Jeremias, que anota todos os gastos. Participe com a gente, nós estamos à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp. O número vai para a telinha agora, é o 51997697129. Você interage também por meio das nossas lives, é o facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul deste 12 de setembro já está no ar. E a gente segue acompanhando a enchente do rio Jacuí. A equipe da Defesa Civil de Cachoeira do Sul monitora o nível do rio, que já fez com que famílias ribeirinhas precisassem deixar as suas residências aqui em Cachoeira do Sul. A Thelma Tomás está na sede da Defesa Civil e conversa com a gente ao vivo agora. Oi, Thelma, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Exatamente, eu estou aqui na sede da Defesa Civil de Cachoeira do Sul. A gente já tem acompanhado aí, então, a cheia do rio Jacuí, que já está com mais de 5 metros acima do seu nível normal. Aí nossa câmera da rua mostra que voltou a chover em Cachoeira do Sul. Ontem um calor fora de época, né? Temperaturas bem altas já prenunciavam essa mudança no tempo. A gente tem uma previsão aí de um acumulado de pelo menos 60 milímetros de chuva, até 70 previstos de chuva para esta semana, talvez alcançando até 200 milímetros em cidades aqui da região central e também da região metropolitana de Porto Alegre. Então é um alerta de tempestades que deixa já todas as defesas civis e todo o estado do Rio Grande do Sul em alerta também, visto que a gente tem acompanhado aí essas mudanças climáticas que vem trazendo tanta preocupação para todas as autoridades. Do meu lado está o superintendente da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. A gente já traz atualizações, inclusive com relação a essas remoções que já foram feitas de algumas famílias ribeirinhas. Hoje pela manhã a Defesa Civil, né, a Júnior, já fez outras remoções, já alcançamos então 45 famílias que precisaram deixar as suas residências, que outras ações já são previstas ainda para hoje. Boa tarde. Boa tarde, né? A gente continua o trabalho muito intenso, até pelo volume de chuva, né, e elevação do nível do rio, de monitoramento de todas as 11 áreas que nós temos de risco dentro do município de Cachoeira do Sul e também das 2 áreas de risco que nós temos no interior de Cachoeira do Sul. Então tem que ser uma preocupação com o território do município todo. Claro que o grande volume de famílias removidas é do bairro Cristo Rei, então mantém-se o maior número de equipes ali e depois vai fazendo o atendimento das demais. Chegamos já a 45 famílias hoje, já tem outras 2 agendadas para ser removidas agora à tarde, e a chuva traz outros problemas, né? Estávamos trabalhando em dia seco, né, e com o nível do rio subindo, com a volta das chuvas muito intensas, nós tivemos durante a noite destelhamento de 2 residências na localidade de Piquiri, né, já foram atendidas essas residências. Tivemos também queda de árvore na BR-290 e isso está nos preocupando muito porque é sempre no mesmo trecho entre Cachoeira do Sul e Caçapava. Então toda vez que chove, Defesa Civil e Bombeiros têm que ajudar a PRF na remoção de árvores caídas. Isso pode causar um acidente muito grave. Mas temos que também ter atenção à erosão, né? A movimentação de massa. A gente tem muita sanga em Cachoeira do Sul, bairro Bom Retiro, Tibiriçá, onde já temos 2 casas que nós fizemos uma cobertura
né, de um barranco para evitar que tenha um maior desmoronamento, mas fora a inundação, todos esses problemas acabam por nos preocupar também e dividindo esforços para atender a todos no menor tempo possível. Júnior, é importante destacar também, falando aí sobre essas questões de tráfego, que nós temos estradas também comprometidas em função da chuva, né? Isso, conforme a Secretaria do Interior está acompanhando, nos passaram 16 pontos, né, com estradas com interdições, dentre elas nós temos 5 pontes, né, que estão submersas, então a gente pede muita atenção da população do interior, né, de não passar nestes trechos, né, evitar Passou por uma estrada, viu que está inundada, ali tinha um bueiro, ali tinha uma ponte, um pontilhão, que o pessoal não arrisque. Volte, né, faça uma volta ainda que maior, mais segura, e que envie, se possível, foto, né, com a localização deste local, para que a gente comunique à Secretaria do Interior, para que eles vejam se é possível fazer alguma coisa, ou se só fazer a interdição neste momento, que a gente está com volumes aí de chuva, né, que não tem estrada do interior que dê vencimento. Então é uma hora de ter cuidado, de ter cautela, né, até mesmo os veículos mais baixos, não se arriscar, porque a gente pode ter de um simples atolamento, até mesmo um carro ser arrastado para dentro de um rio, de uma sanga, e a gente ter uma situação muito grave, né, colocando vidas em risco. Uma outra informação importante com relação a essa previsão de chuva, né? Um acumulado considerável. A gente vai aproveitar, então, enquanto eu converso com o Júnior, e mostrar aí as imagens do nosso cinegrafista Edson Michels. Previsão de o Rio Jacuí acumulado chegar até quando? Até quanto, melhor dizendo, né? Com relação a essas previsões desses 70 milímetros e um cálculo, uma estimativa de em 12 horas a gente alcançar mais ou menos o que aqui, Júnior? Nós estamos com um rio com 23 metros e 50 centímetros, né, subindo. Tem um monitoramento com a cascata do Rio Jacuí, só que nós temos como ponto de medição, que nos envia a medição aqui a Ponte do Fandango, onde nós temos o Rio Vacacaí, o Irapuá, então uma série de contribuições que dificultam, né? Mas seguindo o que está subindo, nós temos aí a tendência de chegar no mínimo a 23 metros e 70 centímetros até amanhã de manhã. Então isso nós vamos retornar às regiões que nós já percorremos pela manhã, vendo se pode chegar à casa de mais algum morador para oferecer para ele, né, a condição de sair, né, mesmo que com dia de chuva, o caminhão é fechado, então assim, vai molhar os móveis, mas antes molhar alguns pingos de chuva do que depois ficar submerso pela inundação. A gente teve um travamento aqui um pouquinho com o sinal de internet, isso acontece, né, principalmente nesse período de chuva, mas a informação essencial é que o Júnior trouxe aqui, Daniel, principalmente com relação ao acumulado de chuva, que não é só em função da chuva, mas também pelos volumes que chegam até o Rio Jacuí, que a prioridade é resgatar essas famílias que ficam nas áreas de maior risco. Importante a gente destacar aqui também, né, que não é obrigatória a retirada, mas que é sempre orientado pela Defesa Civil, que as famílias deixem os locais de risco, priorizando, né, o salvamento de vidas, principalmente, e que os bens materiais, embora sejam conquistados com dificuldade, a prioridade é a gente garantir a segurança dessas famílias, né, Júnior? Elas são convidadas a deixarem os locais, não são obrigadas pela Defesa Civil, mas são orientadas a priorizar a sua vida, né? Sim, com certeza, a vida tem que estar sempre em primeiro lugar, a vida das pessoas e também dos animais, né? Então, assim, está sendo um esforço de toda a prefeitura, que era que o prefeito, na semana passada, quando confirmamos com ele o alerta, ele reuniu toda a prefeitura municipal, pediu que ninguém, de nenhuma forma, ficasse desassistido, né? Já providenciou a compra de alimentação, já se providenciou a montagem de um abrigo num local excelente, quero aqui agradecer a nossa Igreja Católica de Cachoeira do Sul, que está ofertando um local muito bom, e as famílias estão dentro daquilo que é possível nesse momento, sendo muito bem atendidas. Sindicato Rural, que também ofereceu, até anteceder a FEAPEC, um abrigo para os animais. Então, estamos priorizando a vida, né, em todas as espécies. Os móveis, a gente vai tirar tudo aquilo que é possível. Nada que o morador queira tirar, nós vamos deixar dentro da residência, a não ser que seja por opção dele. E isso certamente diminui as perdas, diminui os prejuízos, né, e com certeza agrega muito no bem-estar das famílias. Agradeço, então, Júnior, pelas informações. É importante a gente destacar, então, que qualquer intercorrência, contato direto com a Defesa Civil. Qual o número, Júnior? Vamos reafirmar esse número aí para o pessoal. Tem 2 números que nós vamos deixar. O primeiro deles é 193 do Corpo de Bombeiros,
né? O pessoal pode ligar a qualquer hora, e também para o telefone com o WhatsApp da Defesa Civil, que é o 5199-5358-310. Esse é um telefone que está sempre, né, com um agente de Defesa Civil, e a pessoa, se não consegue ligação, ou até melhor que a ligação, é enviar uma mensagem com nome, endereço, localização e, se possível, fotos da situação, porque isso nos ajuda, né, a definir qual a melhor equipe a ser empregada nesse atendimento. Tá certo, então. Me despeço aqui com uma informação importante. A gente tem o compromisso aí de trazer sempre as informações verificadas. Tem circulado aí uma informação falsa de que a Ponte do Fandango está interditada em função do alto volume de chuvas. Essa informação não procede. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já está emitindo comunicados oficiais dando conta de que a Ponte do Fandango está liberada naquelas condições ainda de tráfego parcialmente liberado. Então, segue aquela mesma norma, Daniel Nunes, de alguns veículos com a tonelagem de até 18 toneladas seguem trafegando tranquilamente. As chuvas não estão impedindo o tráfego desses veículos de até 18 toneladas. Essa informação é falsa, embora o alto volume de chuvas, Ponte do Fandango segue liberada para esse tipo de veículos. Muito obrigado, Thelma. Thelma Tomás falando com a gente ao vivo, diretamente da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E é importante atenção, né? Você de casa, fique de olho para quem está morando próximo do Rio Jacuí. O rio vem subindo rapidamente. Então é importante que você preste atenção, precisando de auxílio, entre em contato, especialmente 193, que é o número do Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeira do Sul. E a gente continua no assunto Cheia do Jacuí para falar sobre as inundações nos balneários de Cachoeira do Sul. A nossa equipe se deslocou na tarde de ontem para a localidade do São Lourenço, uma das áreas mais atingidas pela água. O acesso só foi possível embarcado e os moradores que permanecem no local dizem estar acostumados com essa situação. Os balneários de Cachoeira do Sul foram as primeiras localidades do município a sentirem os efeitos da forte chuva dos últimos dias. Depois de 3 anos sem nenhuma precipitação forte que resultou em remoção de imóveis, alguns moradores não se espantam com o volume do rio, que já está muito próximo de acessar as casas. Em algumas residências, essa água já entrou. Para ver de perto a situação, a nossa equipe foi de barco pela imensidão de água que cobre a estrada de acesso e também as várzeas do entorno. O seu João, pescador do São Lourenço, foi o nosso piloto nessa gravação. Nas imagens é possível ver que residências com 2 pisos viram a salvação para livrar os utensílios que ali permanecem. Em alguns locais, a água é mais rasa, em outros pontos mais profunda. Nesse tipo de cenário, o importante é ter cuidado durante a navegação. Nós estamos aqui na estrada de acesso ao balneário São Lourenço. Vocês podem perceber que estamos de barco porque a água já chegou aqui nesse ponto, já ultrapassou os 23 metros aqui em Cachoeira do Sul. O balneário São Lourenço é um dos locais do interior mais atingidos pela água por conta da proximidade no Rio Jacuí e dificultando o acesso. E o acesso somente de barco, porque aqui a profundidade já ultrapassa os 2 metros e a gente veio conferir como é que está a situação aqui nessa localidade. Ali a gente pode perceber mesmo na estrada, a gente parece que está dentro do rio, por conta da força da correnteza que já chegou aqui. A profundidade não é alta aqui, em torno de 30, 40 centímetros, e a gente está chegando próximo às casas, os bares aqui no Balneário São Lourenço. Sr. José, fala um pouco sobre mais uma enchente aqui em Cachoeira do Sul, Balneário São Lourenço, um dos mais atingidos. Como é que está a situação de vocês? Eu vi que a casa é mais elevada por conta disso. Cara, é a primeira enchente grande que eu pego aqui, né? Vai fazer 3 anos que eu estou aqui. As outras eram pequenininhas, essa aí foi maiorzinha. Mas eu estou tranquilo ainda, mas se vir mais chuva aí, nós já estamos preparados para levantar. Já levantamos todas as coisas aí. E eu tenho a outra casa no fundo lá que é 40 centímetros mais alta que essa aqui ainda. Então o senhor já está preparado para a situação e hoje previsão de chuva, né? Sim, diz que vai vir muita água. E se caso eu começar a entrar água, eu levanto as coisas e vou embora para a cidade. A minha filha mora lá, eu vou para a casa dela. Uhum. O senhor não tem, digamos assim, um pouco de medo de ficar aqui na água, enfim?
Já tive medo, mas agora não tem mais. A gente perde o medo aqui de ficar. Até eu tirei umas fotos e botei na rede social e me perguntaram se eu não tinha medo de andar na enchente. Não tem perigo, só não pode se arriscar, né? Para chegar em outras moradias, é necessário acessar o rio e fazer a volta no caminho de acesso à balsa, que não está operando. Durante esse trajeto, a surpresa desse fio de internet que está encostando na água e repete sucessivamente essas batidas. Local que fica perigoso para a navegação. Mais à frente nós conversamos com o seu José Flogliarini, que já é experiente nesse assunto e não se diz assustado com o que está vendo. E o senhor não tem, de certa forma, um pouco de medo de ficar por aqui, não? Desde 13 anos em cima da barca, hein? Passei a minha vida em cima da água, hein? Então não lhe assusta? Não. E essa previsão de mais chuva para hoje, amanhã? Não, isso aí é só esperar, levantar o que a gente tem para levantar. Não tem assim de dizer, de medo. Aqui não tem correnteza, como vocês estão vendo aí, né? Sim. Ela não tem aquele volume d'água. Sim. Não, mas é tranquilo. No caso do comerciante Mauro, a enchente gera prejuízos financeiros sem a operação do barzinho que fica próximo ao rio. Com a água dentro do seu espaço e sem o movimento de pessoas, ele fica na torcida para o nível do rio baixar. Um dia como hoje sempre tem movimento, o pessoal vem da cidade da caminhada, né? O pessoal da travessia da barca, a gente vende muito o pessoal da travessia da barca, tranca tudo, né? Até baixar, até nos organizar, porque é uma mudança, a gente tirou tudo de dentro, fazer toda a mudança de volta, lavar, né? É complicado, mas a gente vai fazer já. A gente que mora aqui sabe que é isso aí mesmo, né? O senhor não se sente um pouco preocupado com previsão de mais chuva ainda vindo? A maior preocupação que a gente tem é com as chuvas que estão prometendo, né? Agora, hoje meio-dia, estava olhando as notícias, é bastante chuva. E pega, assim, mesmo que pegasse baixando com essa altura, bastante água que está, é muito complicado. Nas imagens aéreas é possível visualizar o tamanho da inundação que atinge essa região do interior do município. As várzeas das lavouras de arroz contribuem para a água se espalhar. Para esses moradores ribeirinhos, o que resta é esperar o nível baixar e redobrar a atenção para evitar prejuízos. E ainda tem previsão de muita chuva, né, para essa semana no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai ver detalhes sobre isso na previsão do tempo, também informações da Defesa Civil do Estado, justamente com essa projeção de chuvas. E a gente fala agora de outra região, a região que foi mais afetada pelas chuvas recentes aqui no estado gaúcho. As cidades da região do Vale do Taquari vêm recebendo ajuda de todas as partes do país e uma boa parte é de profissionais de saúde que atuam no socorro às vítimas e até mesmo no apoio psicológico aos familiares que perderam seus entes queridos. Para otimizar e para melhor canalizar essa força de trabalho, a Secretaria de Saúde do Estado criou um cadastro de profissionais. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul abriu um canal de cadastro para profissionais de saúde voluntários que prestarão atendimento aos moradores dos municípios do Vale do Taquari afetados pelo ciclone extratropical, o SOS Vale do Taquari. O canal serve também como convocação para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros, com disponibilidade de carga horária para compor um banco de profissionais. Eles poderão atuar em hospitais e serviços de saúde que estão sendo reorganizados após as enchentes. Preenchendo o formulário, a pessoa autoriza que os seus dados sejam liberados pela Secretaria Estadual de Saúde para as coordenações dos serviços dos municípios e instituições que convocarão esses profissionais em caso de necessidade. O cadastro não garante o chamamento do profissional e não gera vínculo empregatício com o Estado do Rio Grande do Sul. São mais de 340 mil pessoas afetadas em 92 municípios em situação de calamidade pública, conforme dados divulgados pela Defesa Civil na segunda-feira. A iniciativa da pasta busca manter a mobilização e o apoio a essas populações. O site para cadastramento é no endereço saude.rs.gov.br/cadastro-de-profissionais.
E esse acolhimento, né, esse trabalho que é muito importante a partir de agora. Se naquele primeiro momento, pós-enchente, o foco precisava estar no salvamento de tantas pessoas, o foco agora é justamente reconstrução, acolhimento, cuidado à saúde dessas pessoas, de moradores dessas regiões, né? Gente, terça-feira aqui no NT Sul, a gente tem o comentário de Francisco Bastos, no quadro Opinião. E o Francisco fala hoje sobre duas campanhas muito importantes que acontecem durante esse mês. São as campanhas Setembro Amarelo e Setembro Verde. Uma trata sobre valorização da vida e sobre prevenção ao suicídio, e a outra busca conscientizar sobre a doação de órgãos. O mês de setembro, ele traz muitas festividades. Temos a Semana da Pátria, temos a Semana Farroupilha, e também ele traz, na área da saúde, dois movimentos, né, dentro desta sistemática de dar cor aos meses associado a algumas doenças ou, enfim, a campanhas. É o caso deste mês de setembro, em que temos o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e também o Setembro Verde, relacionado com o estímulo à doação de órgãos. Nós sabemos que são dois temas assim que eles têm um vínculo, ou uma questão crucial, que é a morte. No caso dos suicídios, eles têm a questão da morte, ela é inusitada. E os números mostram, né, uma elevação do número de casos. Os dados epidemiológicos nos mostram isso com muita preocupação e fazem com que se tenha uma preocupação da população e também, especialmente, dos órgãos de saúde. Nós temos os dados que são oferecidos, mostram que a faixa mais atingida é dos 15 aos 29 anos. As razões, elas são várias. Mesmo os estudos que nós temos e avançados, ainda a mente humana, ela tem muitas incertezas, ela tem muitas coisas que ainda não foram desvendadas. No caso do transplante de órgãos, e a autorização para que seja feita a doação de órgãos, ela também envolve a vida, porque há necessidade de uma autorização para que seja retirado determinado órgão de uma pessoa recém-falecida. E não é fácil de lidar com isso, né? É muito complexo. Como os dois casos, as duas situações são complexas. Mas onde entram essas campanhas? Elas são extremamente positivas e devem ser aplaudidas, são meritórias, porque levantam temáticas que nem sempre elas estão, digamos, na mídia. Trazem dados, elas fazem chamamentos, elas tentam alterar alguns tabus que existem, mas elas têm sido insuficientes, por uma razão muito simples, que passada a campanha, ou passado o mês, e nós temos já outra cor num próximo mês e assim por diante. Como é a roda da vida. Mas a permanência desses temas é um fato que ele não vem se constituindo, digamos, numa sequência. Terminou aquela campanha e parece que está tudo resolvido e passamos adiante para um outro caso. As coisas não são assim no dia a dia e no cotidiano. E um outro fato importante, mais nessa questão do Setembro Amarelo, é que o chamamento para a população, né, e o esclarecimento da população e as questões de prevenção, elas são muito bem feitas. Vamos aplaudir as campanhas, vamos nos mobilizar, vamos nos engajar, digamos assim, em ambas. Agora é importante também que se tenha presente, enquanto cidadãos, nós também cobremos dos nossos gestores, das nossas instituições, que esse processo ele seja contínuo e que o acolhimento dessa situação, especialmente em relação ao suicídio, e aí entra também os familiares que têm necessidades depois do episódio, que é inusitado, de terem espaços nos serviços públicos e também privados para recebê-los. E na questão das doações de órgãos, tem que ir quebrando esses tabus que existem, né, para que tenhamos, o país já tem, digamos, uma referência importante no número de transplantes, mas ainda é insuficiente para o número de casos.
Tudo isso é positivo, não é uma coisa ruim. Mas nós temos que marcar os meses com as cores, mas seguirmos. Porque o mês seguinte nós já teremos outra cor e assim por diante. E isso não é suficiente para atendermos todo esse quadro que nós temos e que ele é preocupante em termos de dados epidemiológicos. O SUS já faz um trabalho muito grande, mas eu acredito que a sociedade como um todo deva se envolver nessa situação, que é uma situação de saúde e uma situação de vida. Boa tarde. E agora está na hora de incluir você de casa na conversa. Participe com a gente, mande seu recado. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Já vamos para a telinha, vamos ver as mensagens que estão chegando por aqui. O Paulo César está interagindo e está dizendo aqui, ó, assim está o tempo em Lajeado, chuva bem considerável, registrada 11h30, previsão de mais. Chegou a escurecer de tanta chuva, conta aqui o Paulo. Obrigado, Paulo. E toda a força aí para os nossos amigos, para os telespectadores, para a cidade de Lajeado, tão afetada pelas cheias dos rios, né? Quem mais? O Rogério Santana está participando, soube que tem 3 cães adultos ilhados num único pedaço de terra seca, onde era o camping da Praia Nova. Será que este ano não tem ninguém da prefeitura para socorrer os animais que antes eram assistidos pelos campistas? Quero reiterar que esses animais são vacinados e castrados e foram abandonados lá em 2018, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação. A gente vai transmitir também aí esse recado para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul para ver o que pode ser feito. Quem mais? O Cláudio está participando. Vamos ouvir aqui o recadinho do Cláudio. A todos da NT Sul. Olha, 35 anos que eu estou morando em Cachoeira, eu nunca vi uma enchente tão grande como essa. Eu estou vendo aqui o Bernardo lá no rio, lá, coisa muito feia. Tá bom? Vamos torcer que melhora, hein? Tchau, tchau. Valeu, meu amigo Cláudio. Essa é a nossa torcida, né? Que pare de chover, que daqui a pouquinho, aos poucos, o Rio Jacuí possa ir tendo o seu nível reduzido, justamente para que não tenhamos tantos problemas como já estamos tendo neste momento, né? Daqui a pouquinho tem mais participações. Você que está nos acompanhando pode interagir, mandar o seu recadinho também. E a seguir, estamos no chamado Setembro Amarelo, mês em que são intensificadas as campanhas de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Tem entrevista sobre cuidado com a nossa saúde mental. Famílias gaúchas aderem a ferramentas digitais para controlar as despesas. E vale a atenção, porque 40% da população adulta do Rio Grande do Sul está inadimplente. É assim, lado a lado, que o seu Jeremias e a dona Arley construíram uma vida juntos, uma família. E olha que isso inclui o aspecto financeiro. Hoje a planilha está com o seu Jeremias, que anota todos os gastos. E a gente traz ainda a previsão do tempo, com a expectativa de mais chuvas para o Rio Grande do Sul. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 33, o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Dia de muita chuva, não apenas aqui no município de Cachoeira do Sul, mas em boa parte do estado gaúcho, especialmente região oeste, o centro, o sul. A gente vai dar uma olhadinha agora na nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul e a gente tem bastante chuva, inclusive nesse momento aqui em Cachoeira do Sul. Já choveu um pouco na madrugada, depois o tempo ficou nublado bem ao amanhecer e, por fim, a gente tem aí a chuva um tanto constante desde mais ou menos 8 horas da manhã. Pois bem, a gente traz agora alerta sobre tempo severo no Rio Grande do Sul com a meteorologista Kátia Valente. Ela detalha essas novas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Desta vez, as regiões mais afetadas serão as áreas da metade sul, parte do oeste e também áreas do noroeste gaúcho. Todas estas regiões, os volumes de chuva serão bastante elevados, podem variar em média ao longo de todo o evento, porque essas instabilidades, elas começando hoje, elas devem atuar no estado pelo menos até a próxima quinta-feira. Então, ao longo deste evento, os volumes de chuvas mais elevados vão ficar na parte da metade sul e oeste, onde eles podem variar entre 150 e 200 milímetros acumulados, podendo chegar a 200
250 ou até mais nessas áreas do sul e oeste. Quando eu falo do sul, é a região sul do estado, áreas da campanha, áreas da fronteira oeste e também parte do noroeste. Nas áreas que já foram atingidas, também tem previsão de chuvas entre a quarta e a quinta-feira, mas os volumes são menores. Muito embora a gente chame a atenção, qualquer chuva hoje no estado pode vir a causar transtornos. Então, muita atenção para os avisos da Defesa Civil do estado que já estão sendo emitidos e que vão continuar sendo emitidos ao longo dos próximos dias. E a gente confere agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira tem previsão de muita chuva em Cachoeira do Sul. Já choveu um pouco na madrugada e o dia amanheceu fechado e ainda quente. De acordo com a Climatempo, o acumulado de chuva hoje deve ser de aproximadamente 70 milímetros. Temperatura mínima 14 graus e máxima 23. Quarta-feira segue com previsão de tempo severo, com chance de temporal e muita chuva. Temperatura mínima 11 graus e máxima 14. Quinta-feira, chuva durante o dia intercalada com períodos de nublado. Temperatura mínima 10 graus e máxima 15. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A frente fria avança mais nesta terça no Rio Grande do Sul e proporciona um dia de muitas nuvens com chuva no oeste, no centro e no sul. Alerta-se para chuva localmente forte e com elevados volumes, além de temporais isolados de vento e granizo. A frente não consegue romper hoje o bloqueio de ar quente e áreas mais ao norte do estado terão sol e nuvens com calor. Amanhã, uma área de baixa pressão avança do nordeste da Argentina e do Paraguai para o Rio Grande do Sul, onde se aprofunda, voltando a reforçar a chuva sobre o estado, com pancadas localmente fortes a torrenciais em diversas regiões e elevando o risco de temporais isolados com granizo e rajadas de vento forte. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 20. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 19 graus. E nós vamos ver agora mais recados da nossa audiência. Você também pode participar. Nosso WhatsApp é a principal ferramenta para interatividade, 51997697129. Então pode mandar aí uma foto, um áudio, um vídeo, o seu texto e a gente, claro, coloca na nossa telinha. Então me acompanhe, vamos ver quem fala com a gente, o Everton Oliveira. Ontem à tarde fui no Hospital da Liga e me deparei com esse aviso que o setor de regulação só atende o público na parte da manhã, porque não tem atendimento o dia todo. E aí ele manda a foto aqui então deste aviso, o horário do setor de regulação a partir do dia 20 de março de 2023, o horário é de manhã das 7h30 até as 11h30 e o atendimento externo ao público. Tarde, expediente interno e sem o atendimento, portanto, é a reclamação do Everton Oliveira. Obrigado, Everton, pela participação. Quem mais? Márcio Cristiano, aqui de Cachoeira do Sul. Feliz aniversário, Seroni. Muita saúde e felicidades. É o que te desejamos. Do seu filho Cristiano, da nora Andréia e neto Valentim. Olha só o que diz aí o Valentim. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Coisa boa, tá aí o parabéns do Valentim pra vovó Seroni. Felicidades, muitos anos de vida. Quem mais? Nira Menezes está com a gente aqui também. Hoje os parabéns vão para minha mana, Seroni, a Bia. Um abração. Obrigado, Nira, pela participação. Mais uma vez, aí o nosso abraço para a dona Seroni, que trabalha com a gente, inclusive, aqui na TV Cachoeira, na TV Novo Tempo. Fiquei sabendo aí que tem bolo hoje à tarde. Vamos descobrir. Você que nos acompanha nas redes sociais vai ficar sabendo também. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você pode seguir interagindo, contando a sua informação, a sua notícia, comentando as reportagens que estão no ar por aqui. E a gente fala agora sobre uma mudança de comportamento da população. Uma pesquisa da Serasa revela que os brasileiros estão usando mais os recursos digitais na vida financeira. E essa mudança se aplica a todas as faixas etárias, inclusive entre a chamada geração Baby Boomer, os que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial e hoje estão com idades entre 60 e 80 anos.
É assim, lado a lado, que o seu Jeremias e a dona Arley construíram uma vida juntos, uma família. E olha que isso inclui o aspecto financeiro. O controle das economias vem desde o tempo do talão de cheques. Pegava o saldo do salário, que era conjunta com meu marido, né? Eu botava no canhotinho, né, o que a gente recebia, e aquilo ficava dentro da minha bolsa. Eu ia no super, na farmácia, comprar coisas para as gurias, né? E sempre no controle do canhotinho. A despesa que eu tinha, eu já botava ali, já diminuía e já ia para o próximo talão, já o valor que eu tinha em conta, né? Hoje a planilha está com o seu Jeremias, que anota todos os gastos. E a regra do casal é ficar de fora da estatística gaúcha, já que 40% da população adulta no Rio Grande do Sul está inadimplente. É que a gente vê na mídia isso todo dia, né? Estou correndo atrás de pagar a dívida, de negociar com o banco, estourei o cartão de crédito, aí fiz outro para cobrir aquele, e aí cada vez o rolo aumentou mais ainda, né? Então, é fundamental. Então, por exemplo, nós temos cartão de crédito, eu tenho um, a Arley tem outro, mas chega no fim do mês, vem a fatura, eu pago integral. Nada de estar pagando juro para banco, né? Se eu tiver que pagar alguma coisa, eu vou pagar para mim, não para o banco. Pois anotar todos os gastos não é uma prática. Uma pesquisa de comportamento da Serasa sobre como os brasileiros lidam com as próprias finanças mostrou que o hábito só faz parte da rotina de 1/3 da população em todas as idades. É um fator ainda preocupante, porque quando você não anota todos os seus gastos, você não tem a real visão, né, do seu orçamento. Isso acaba fazendo, né, com que algumas pegadinhas em termos de educação financeira acabam sendo mais fáceis. Então, aqui é um ponto em comum que é até um pouco preocupante, né, porque não existe o hábito do brasileiro em qualquer geração de anotar todos os seus gastos. Já a digitalização das finanças veio para ficar. Claro, muito mais entre os jovens, a chamada geração Z. É só aplicativo, eu não tenho nenhuma conta em banco físico, só em banco digital mesmo. É tudo aplicativo mesmo, nada de banco. Eu só vou no banco quando eu tenho que resolver o aplicativo, resolver que não dá no aplicativo. Aí eu vou no banco. Mas a visita à agência também caiu para a geração acima dos 59 anos. 75% dos baby boomers estão familiarizados com as novas tecnologias. Do smartphone, né? Que os aplicativos vieram e a gente passa e usa isso direto, sempre. Sempre. Então, ao banco, raramente nós vamos. Só quando surge algum evento extraordinário. Ir ao banco é um transtorno, né? É trânsito, é fila, é estacionar, é um monte de coisa. E aqui não, eu pego o celular, eu abro aqui, vejo tudo que eu tenho, que é a mesma coisa que eu iria olhar lá no banco. Inclusive, anda menos com dinheiro, assim, paga mais com Pix, com cartão? Eu nunca tenho dinheiro. A minha carteira é vazia. É Pix, cartão. As instituições bancárias estão diminuindo a oferta de agências ou de caixas, e também um conhecimento aqui maior, né? Até uma preocupação da segurança física de ir nas agências, né? Porque a gente sabe que tem bastante golpes, tem bastante roubos também que acontecem nesse momento. Então, é um pouquinho de tudo que vai trazendo, né? Com que as gerações mais novas não vão, já nascem, né? Digitalizadas, não têm necessidade de ir ao banco. E mesmo as gerações mais velhas, né? Ainda que maior percentual, elas também já estão deixando de lado. Quando a gente fala de meios de pagamento, ele é unânime para todas as gerações. Então, ele vem aí realmente substituindo tanto, né, o dinheiro físico quanto cartão de débito, até porque o Pix ele democratizou bastante, né, os meios de pagamento. Porque o Pix você não precisa ter uma conta bancária. A maior diferença geracional está no tipo de interesse quando se busca educação financeira. A geração baby boomer, até por ter uma experiência de vida, obviamente, né, maior, ter vivido mais, ter vivido em diversos cenários econômicos, eles buscam, né, o quanto isso influencia no seu dia a dia, enquanto a geração Z é uma geração que está mais no imediatismo, né, de ter, até popularizando os investimentos para ter uma renda adicional a curto prazo, né, e se preocupando muito menos com o cenário macroeconômico.
Isso aí, é importante controlar as finanças, né? Independentemente de você utilizar o celular, algum aplicativo para isso, ou o caderninho, um papelzinho ali que você anota todo mês as suas despesas, né? É algo que vai fazer diferença justamente para você cuidar bem das suas finanças, daquele dinheirinho que a gente sua tanto para conseguir conquistar, né? Fica aí a dica dessa reportagem. Nos últimos anos, os alertas e campanhas de prevenção ao suicídio ganharam mais força a partir da institucionalização do mês 9 do calendário como Setembro Amarelo. O objetivo é falar e disseminar informações sobre esse assunto. E é o que teremos a partir de agora com a participação da Lena Caetano, que nos traz um bate-papo com uma especialista alertando para o autocuidado, a compreensão dos próprios limites e a priorização da saúde mental. É isso, Daniel. Neste mês de setembro, quando se fala em prevenção ao suicídio, o foco geralmente é nós observarmos as pessoas ao nosso entorno, a gente ter atenção especial para comportamentos diferentes das pessoas com quem a gente convive, para tentar ajudar, para prestar auxílio. Só que esse nosso bate-papo aqui tem outro viés também, que é a questão do autocuidado. A gente se observar, cada um de nós observarmos os nossos limites para que a gente não assuma, né, aqueles comportamentos, atitudes, não assuma situações da qual a gente não vai dar conta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho mais também com a doutora Nayade Monte, ela que é psiquiatra especializada em transtornos de humor e também é integrante da ABRATA, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao NT Sul, a TV Cachoeira. Olá, Lena, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Então, doutor, isso que eu falei no início, como é que a gente pode definir um pouquinho essa situação, essa condição? Porque existe, por natureza, né, essa indicação sempre da gente observar quem está ao nosso redor e sempre a gente se colocar na posição de não, eu não tenho problema, eu estou bem, eu vou ajudar. Mas, na verdade, muitas vezes a gente precisa de ajuda também, né? Sem dúvida, Lena. E esse ano, a nossa campanha, né, Bem Me Quer, Bem Me Quero, ela tenta trazer justamente essa ideia, tenta conscientizar e alertar a população em relação ao autocuidado. Estabelecer limites é muito importante, né? Porém, muitas vezes, essa atitude ela é vista de forma negativa pelas pessoas, né? E a campanha, ela tenta trazer como positiva, né, como uma forma de autocuidado, para que a gente evite uma sobrecarga mental de todos nós. Então, esse é o objetivo da campanha desse ano. Bom, essa campanha ela é desenvolvida anualmente, né? Uma parceria entre a ABRATA, né, e a Viatris, que é uma empresa que trabalha com medicamentos também, mas com foco na saúde das pessoas, né? Então, é um trabalho conjunto e anualmente vocês escolhem um tema, é isso? Sim, o tema desse ano, né, é compreendendo os seus limites, né, e priorizando a saúde mental. E aí, qual é o objetivo? Né? É fazer com que as pessoas elas possam entender os próprios limites, né, e dessa maneira cuidar da saúde mental. E a campanha ela tenta ajudar as pessoas a como fazer isso, né? De que maneira, né? Então, uma vez que eu entendo que estabelecer limites é algo positivo e necessário para a minha saúde mental, de que maneira eu posso começar a fazer isso? Né? E aí a campanha ela traz algumas outras ideias em relação a isso. Né? A primeira seria através da realização de psicoterapia. Né? Isso é muito importante. Né? O autoconhecimento que a gente consegue através da realização de psicoterapia, ele faz com que a gente descubra, né, o nosso mundo interno. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente se conhece muito, mas na verdade, através desse processo de psicoterapia, a gente descobre muitas coisas novas em relação a gente mesmo. A psicoterapia é um passo muito importante e primordial para que isso aconteça. Né? Então, você vai entender o que eu
posso aceitar, o que eu não posso aceitar, o que fere os meus valores, o que não fere, né? E a partir daí você vai colocando os limites de acordo com aquilo que faz mais sentido para você, né? Aquilo que faz mais sentido para a sua vida. Bom, a gente começou esse bate-papo falando sobre essa campanha Bem Me Quero, Bem Me Quero. E muitas pessoas que nos acompanham, a partir dessa nossa conversa inicial, estão se perguntando, poxa vida, mas é uma campanha que fala a respeito da prevenção do suicídio, mas na prática, o que essa campanha oferece? Tem como a gente acessar, já que a doutora está falando com a gente lá de São Paulo, essa campanha não acontece aqui onde eu moro, aqui no meu estado, aqui na minha cidade. E aí, doutora, como ter acesso? Eu já sei que existe todo um trabalho de rede social, todo um trabalho através de podcast, através de vídeos, enfim, através de informações por redes sociais que vocês realizam, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor, sobre como os telespectadores podem ter acesso a tudo isso. Perfeito. A pandemia, né, ela trouxe uma possibilidade para a gente de um contato entre as pessoas de forma online, né, o que foi muito positivo, vista de que hoje as pessoas elas não precisam estar fisicamente nos locais onde as atividades acontecem, né. Então, dessa maneira, a Abraça, né, tem o seu canal, né, nas redes sociais, onde a gente disponibiliza vídeos, né, informativos, né, retirando dúvidas dos pacientes, dos familiares, dos amigos de portadores de transtornos do humor, né. A campanha Bem Me Quero também está com um site muito bacana, onde existe muita informação, onde existem tiradúvidas, enfim, onde as pessoas elas podem ter acesso para interagir com a campanha, né, poder realmente buscar informações, entender qual é o objetivo da campanha. Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas pode ter acesso a essa informação e a gente convida todo mundo que ainda não conhece essa campanha, que ainda não conhece a Abrata, que possam, né, hoje em dia as redes sociais são muito populares, né, então a gente convida para que todo mundo possa acessar, possa indicar, né, esses serviços, né, para que a gente consiga, porque é aquela coisa, né, muitas vezes a gente falando pode ser algo muito vago para quem está recebendo essa informação, né, então é importante que cada um busque esses sites, esses canais, né, para que vá se contextualizando, entendendo, para que consiga entender onde buscar ajuda, de que maneira essa ajuda pode chegar, então isso é muito importante. Até para que, através das informações, as pessoas, de repente, se identifiquem ou identifiquem, né, em algum momento, algum comentário, né, algum vídeo, né, ou alguma postagem, se identifiquem, se veja ali e veja, poxa vida, isso está acontecendo comigo, eu não estava me dando conta, eu preciso de ajuda, né? Isso é fundamental. Quando a gente percebe que a gente não está sozinho, de que a gente não é estranho, de que a gente não é defeituoso, que a gente não é fraco, que sentir tudo aquilo que a gente está sentindo é esperado, é natural, porque outras pessoas também já sentiram em algum momento, ou estão sentindo naquele momento daquela troca, só isso muitas vezes já alivia muito quem está em sofrimento, né? Só poder falar, poder ouvir, poder se identificar através do relato de outras pessoas já ajuda demais, né? Então é fundamental o papel desses grupos de apoio para que os pacientes, para que os familiares possam obter esse suporte de que tanto precisam nesse momento. Qualquer pessoa que faça contato com vocês pode ter acesso a esses grupos ou especificamente para as pessoas que frequentam a Abrata? Não, na verdade, esses grupos, eles podem ser acessados, né? A pessoa faz um cadastro, mas não é um grupo fechado, digamos assim, né? A gente está sempre recebendo portadores, familiares, né, para que a gente faça esses grupos. Existem grupos aí durante a semana inteira, praticamente, grupos específicos em relação, primeiro, a familiares e para portadores, né, faixas etárias, porque a gente sabe que cada um desses grupos tem necessidades, demandas diferentes,
Então, a Abrata, ela tentando ajudar a todos esses perfis de pessoas, né, de uma forma mais sólida, a gente tem essa preocupação e esse cuidado, né, para que cada perfil de pessoas, né, que participa dos nossos grupos tenham o acolhimento necessário, né, tenham a sua demanda atendida de alguma maneira. Tem algum custo esse acesso aos grupos? Não, tá? A Abrata, não, tá? A Abrata, ela é uma associação sem fins lucrativos, tá? Então, todas as pessoas que estão à frente da Abrata, todos os membros, eles fazem esse trabalho de forma voluntária, tá? Porque entendem a importância, entendem o quanto é necessário fornecer suporte e acolhimento, né, para os familiares, para os amigos e para os portadores de transtorno bipolar, e participar dos grupos também não tem nenhum custo para as pessoas que compõem esses grupos. Ok. Doutora Nayade Monte, muito obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos aí e por essa janela, digamos assim, que se abre para muitas pessoas que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que a partir de agora, em algum momento, vão acessar, né, o site aí da Abrata, buscar saber mais sobre esse trabalho, sobre essa campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero, compreenda seus limites e priorize sua saúde mental. Enfim, uma janela muito interessante, muito importante que se abre, muito preciosa, digamos assim. Muito obrigada mais uma vez. Lina, eu e toda a equipe da Abrata, nós que agradecemos esse espaço. Cada vez mais é necessário a gente levar para as pessoas, muitas vezes pessoas que não têm tanto acesso ou não têm tanto conhecimento sobre as ferramentas que elas podem usar para buscar ajuda, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que existem grupos, que essas instituições existem, então levar isso, né, numa rede de televisão, isso é muito importante. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, pela iniciativa, e foi um prazer conversar com você hoje. Um abraço. Um abração, muito obrigada mais uma vez pela participação e pela colaboração. Daniel, tá aí então essa dica para os nossos telespectadores, eu acho que dica fundamental, né? Faz parte da nossa missão também, essa janela que se abre seguramente, como eu falei agora há pouco, para muita gente, né? De buscar algum tipo de esclarecimento, buscar saber exatamente o que é essa campanha, o que é essa rede de apoio oferecida pela Abrata, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Precisamos cuidar das nossas emoções, né? E cuidar de quem está à nossa volta. E agora nós vamos ver mensagens da nossa audiência no nosso WhatsApp 51997697129. Vem comigo aqui para a tela, o Rogério Pasqualin. O questionamento que se faz hoje é: quem invadiu o espaço de quem? Em relação às enchentes, mudança de mentalidade é essencial. Obrigado, Rogério, pela sua participação, né, por pontuar esse aspecto. Algo sobre o que nós precisamos falar mais, né, a partir de agora. Quem mais? Flávio Garim também está participando. Estamos com um problema na Travessa Garim, na volta da Charqueada. Já ligamos 4 vezes para a prefeitura e não fomos atendidos. Na última vez que a patrola passou, deixou a água escoando para dentro do pátio. Fica aqui então a reclamação do Flávio Garim. Obrigado, Flávio, pela participação. O Álvaro dos Santos, quero deixar meu agradecimento à Academia de Karatê Paulo Machado e Mestre Liege pelo carinho que tem com os nossos filhos. As fotos da troca de faixa do filho Miguel. Vamos ver aqui as fotos que o Álvaro manda pra gente do Miguel. Muito obrigado, Álvaro. Um grande abraço ao Miguel e a todos os amigos que fazem parte aí da academia. Aqui estava a segunda foto, então, que o Álvaro compartilhou com a gente. Recadinho aqui ainda da Joana Machado. Ela está citando sobre essa questão do Hospital da Liga, né, que é a sede da Secretaria de Saúde, dizendo que ela mora na Quinta da Boa Vista, foi até o Hospital da Liga e que estão sem telefone, mas que ela conseguiu fazer o atendimento e marcar um otorrino. Obrigado, Joana, pela participação. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações em facebook.com/TV Cachoeira e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!